Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao NED, Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita. Mais uma sexta-feira, mais um dia de estudo do Livro dos Espíritos, hoje com outros assuntos. Daqui a pouco a gente vai falar, o Nilton vai falar com vocês aí, né? Assuntos que vocês mesmos pediram, né? Algumas sugeriram alguns assuntos e eu achei importante, achei legal, né? De a gente poder desenvolver outros assuntos. Porém, o NED não se faz somente nós aqui falando e vocês assistindo. É importante interagir, é importante que você participe, que você dê a sua opinião, que você fale, olha, não estou entendendo o que você falou, você disse isso, eu queria entender melhor, eu entendo de outra forma. É importantíssimo. Não dá para a gente ficar. A gente sabe que nós estamos aqui separados por uma câmera, mas a gente quer realmente que você participe, que você dê a sua opinião. Nós vamos ler a sua pergunta, nós vamos tirar a sua dúvida, seja ela qual for, tá bom? Então, participem bastante. Boa tarde, Nilton. Boa tarde, José. Boa tarde, queridos amigos nedianos e simpatizantes. E o que o Zé falou é muito importante ver mesmo, porque, afinal de contas, o NED é nosso, né, gente? E mesmo que você não concorde, não fique preocupada em dar um comentário contrário, porque nós aqui não somos donos da verdade. Assim como vocês, sim, nós estamos aprendendo. Não existe professor aqui. Nós somos um grupo, né? Não é uma escola. Eu costumo dizer que é um grupo de estudos, não é uma aula. Então, vamos lá, contamos com vocês. E hoje, né, vai ser, né, Zé? Vai ser bem dinâmico. Inclusive, nós não vamos ter aquela música de abertura, nem vamos ter as mensagens, porque houve uma pergunta da semana passada. Uma sugestão, né? Uma sugestão da Dora Aparecida Nascimento Silva, que ela perguntou sobre o lúpus. Ela gostaria que da visão espírita falasse sobre o lúpus. E também quero agradecer a Carla, que pediu para que semana que vem nós falássemos sobre HIV na visão espírita. Então aí, ó, você que conhece alguém que tem lúpus, você que tem dúvida, qual é a ligação? O que a doutrina espírita pode falar em relação ao lúpus? É interessante que você assista hoje, tem um vídeo também, né? Tem um vídeo, passar, a gente vai passar direitinho. Então, eu estou dando esse tempo, nós estamos conversando para você poder ir chamando as pessoas, lembrando as pessoas aí. Compartilhem, né? Compartilhem. Nós, quando me recordo agora, que quando nós iniciamos o grupo do NED, presencialmente, tínhamos 70 pessoas. Verdade. Na verdade, tinha mais ou menos 60, 70. Em cada período, né? Período da tarde e noite. Cadê essa turma? Vamos lá, vamos estudar. Eu sei que nem todo mundo gosta, não é todo mundo que consegue interagir por uma rede social, através de uma câmera. Mas a nossa intenção é que você dê a sua opinião, que você fale. O tempo todo você pode ir opinando, a gente vai ler aqui. A gente não vai se esquivar de ler nada. Todos que colocarem as suas dúvidas, nós vamos ler. Tá mesmo bom? Que seja uma crítica, né, Zé? Mesmo crítica, o que tá for. Eu não gostei, nada que você falou aí, um monte de bobagem, a gente vai conversar com você. Não, vamos lá, vamos conversar. Nós aceitamos críticas, sim. Vamos começar a dar uns abraços aqui, ó. Uma boa tarde aqui para a Sueli Manfredi, a Carla Renata Capasso, que está em todas, graças a Deus, uma pessoa dinâmica dentro do movimento, está lá com Luiz Monteiro de Barros, está com a gente, está em todo lugar. Maria Lúcia, a Carla que deve ter dado sugestão. Carla, inclusive, tanto é que ela deu sugestão sobre HIV, não é isso? Maria que vem, você tá na mira, Carla. Isso aí. Boa tarde para Maria Lourdes, Kênia Gregório Fente, Rosa Rodrigues, Marisa Fente Pérez, a Marizinha, Urânia Trudes. Beijo, Marisa. Urânia, um beijo também para Urânia, Regina Lago, Gunila. A Gunila trabalha aqui conosco no Brechó, né? Quer dizer, trabalhava um ano atrás, estamos esperando voltar, né? Que as coisas se normalizem. Maria Mary Sena. Rosemary Cortez Caetano, daqui do bairro, aqui pertinho da gente. Tânia Padilha, Delmira Ciccone Motim. Essa é contratada. Essa foi contratada. Né? E é isso aí. Pessoal, vamos entrando e já vamos colocar o vídeo referente hoje ao estudo, é isso? Isso, idiotia e loucura. Idiotia e loucura. É do 371 ao 378. É um tema interessantíssimo, viu, gente? Hoje dá para se falar bastante sobre isso, né? Hoje o NED está bem
É bem caprichado. Se der até se passar um pouquinho, nem tem problema, né, Zé? Não, hoje está sossegado, tá tranquilo. Né? A gente pode ir. Dependendo do pessoal, né? Não cansando. Então já pessoal... pegue o seu ursinho, o travesseiro, que a gente vai até meia-noite aqui hoje. Não, porque temos o da Alessandro às 20 horas, não dá, Bruno. Tá bom? Vamos lá? Vamos lá, gente. Idiotismo, loucura. Perguntas 371 a 378. Tem fundamento a opinião segundo a qual os cretinos e os idiotas teriam almas de natureza inferior? Não. Eles têm almas humanas, muitas vezes mais inteligentes do que pensais, mas que sofrem da insuficiência dos meios de que dispõem para se comunicar, da mesma forma que o mudo sofre por não poder falar. Qual é o objetivo da providência ao criar seres infelizes como os cretinos e os idiotas? São espíritos em punição que habitam corpos de idiotas. Esses espíritos sofrem pelo constrangimento que experimentam e pela impossibilidade em que estão de se manifestarem por meio de órgãos não desenvolvidos ou defeituosos. Então não é exato dizer-se que os órgãos nada influem sobre as faculdades? Nunca dissemos que os órgãos não têm influência. Têm e muito grande sobre a manifestação das faculdades, mas não produzem as faculdades. Eis a diferença. Um bom músico com um instrumento ruim não produzirá boa música, o que não impede de ser bom músico. É preciso distinguir o estado normal do estado patológico. No estado normal, o moral supera os obstáculos que a matéria lhe opõe. Mas há casos em que a matéria oferece tal resistência que as manifestações são entravadas ou desnaturadas, como nos de idiotismo e de loucura. São casos patológicos em que a própria lei humana isenta a alma da responsabilidade de seus atos, uma vez que, nesse estado, ela não goza de toda a sua liberdade. Qual o mérito da existência de seres que, como os cretinos e os idiotas, não podendo fazer o bem nem o mal, não podem progredir? É uma expiação imposta pelo abuso que fizeram de certas faculdades. É uma pausa temporária. Assim, um corpo de idiota pode conter um espírito que tenha animado um homem de gênio em existência anterior? Sim, às vezes os gênios se tornam flagelo quando dele se abusa. Nem sempre a superioridade moral guarda proporção com a superioridade intelectual, e os grandes gênios podem ter muito que expiar. Daí resulta frequentemente para eles uma existência inferior à que tiveram e uma causa de sofrimentos. Os entraves que o espírito experimenta em suas manifestações são para ele quais algemas que restringem os movimentos de um homem vigoroso. Pode-se dizer que os cretinos e os idiotas são estropiados do cérebro, como o coxo o é das pernas e o cego o é dos olhos. Na condição de espírito livre, o idiota tem consciência do seu estado mental? Sim, com muita frequência. Compreende que as cadeias que impedem o seu voo são uma prova e uma expiação. Qual é a situação do espírito na loucura? Quando em liberdade, o espírito recebe diretamente suas impressões e exerce diretamente sua ação sobre a matéria. Mas quando encarnado, encontra-se em condições muito diferentes e na contingência de só o fazer com auxílio de órgãos especiais. Se uma parte ou o conjunto desses órgãos for alterado, sua ação ou suas impressões no que diz respeito a tais órgãos se interrompem. Se perde os olhos, fica cego. Se o ouvido, torna-se surdo, e etc. Imagina agora que o órgão que preside aos efeitos da inteligência e da vontade seja afetado ou modificado, parcial ou totalmente, e te será fácil compreender
que o espírito, não tendo mais a seu serviço senão órgãos incompletos ou alterados, deve entrar num estado de perturbação do qual, por si mesmo e no seu foro íntimo, tem perfeita consciência, mas cujo curso é incapaz de deter. Então é sempre o corpo e não o espírito que está desorganizado? Sim, mas convém não perder de vista que assim como o espírito atua sobre a matéria, também esta reage sobre ele dentro de certos limites, e que o espírito pode encontrar-se momentaneamente impressionado pela alteração dos órgãos pelos quais se manifesta e recebe as impressões. Pode acontecer, finalmente, quando a loucura já durou longo tempo, que a repetição dos mesmos atos acabe por exercer sobre o espírito uma influência de que ele só se libertará depois de se haver libertado completamente de toda a impressão material. Por que razão a loucura leva o homem algumas vezes ao suicídio? O espírito sofre pelo constrangimento em que se acha e pela impossibilidade em que se vê de manifestar-se livremente. Por isso, procura na morte um meio de quebrar seus grilhões. Depois da morte, o espírito do alienado se ressente da perturbação de suas faculdades? Pode senti-lo durante algum tempo após a morte, até que esteja completamente desligado da matéria. Assim, como o homem que desperta se ressente por algum tempo da perturbação em que o sono o mergulhara. De que modo a alteração do cérebro pode reagir sobre o espírito depois da morte? Como uma recordação, como um peso que oprime o espírito. Já que o espírito não teve compreensão de tudo o que se passou durante a loucura, sempre precisará de certo tempo para se pôr ao corrente de tudo. É por isso que quanto mais tempo tiver durado a loucura no curso da vida, tanto mais lhe durará o incômodo, o constrangimento depois da morte. Liberto do corpo, o espírito se ressente por algum tempo da impressão que seus laços lhe causavam. Bom, uma coisa importante que a gente rebate, estamos sempre rebatendo isso, né? As enfermidades do corpo físico são efeitos. A causa está na procedência do nosso comportamento, das nossas emoções, das nossas ações. E com isso geram, digamos assim, circunstâncias aonde fazemos com que outras pessoas sofram por essas atitudes desvirtuadas. E ao mesmo tempo, por termos essa atitude desvirtuada, nós criamos sentimentos contrapostos. Contrapostos ao quê? Nós somos a imagem e semelhança do Criador. Todas as religiões, todas as filosofias nos dizem que nós somos filhos de Deus, criados à sua imagem e semelhança. Mas essa imagem e semelhança não é orgânica, e sim espiritual ou de essência. Ou seja, nós somos amorosos, fraternos, solidários. Nós somos. Porém, com essa nossa infantilidade espiritual, nós estamos egoístas, vaidosos, rancorosos, por vários motivos. Automaticamente, ao estarmos assim, nós criamos uma egrégora negativa à nossa volta, onde pessoas são comprometidas, ou por afinidade, né, ou até por imposição nossa mesmo. Mas espera aí, se a pessoa é afim a você e ela decide fazer o mesmo que você faz erradamente, você é responsável? Sim, nós somos responsáveis. Porque a partir do momento em que eu não crio uma vibração para atrair pessoas positivas e para negativas, eu crio uma egrégora negativa. Né? Então, automaticamente, eu sou cúmplice, parceiro, ou seja lá o que for dessa egrégora. Com isso, no nosso campo perispiritual, né, todos nós sabemos que o espírito tem o perispírito, que é a forma da forma física. Automaticamente, ao criar essa disfunção vibracional no perispírito, ele transfere essa informação para o corpo físico. Por que eu estou dizendo isso? Porque a idiotia ou a loucura é proveniente do mau comportamento do espírito. Você veja logo no começo, a primeira pergunta é se os espíritos que são
idiotas e loucos se eles são inferiores, e não são. Na maioria das vezes são espíritos muito intelectualizados. Não vou falar evoluído, porque evoluído é uma outra situação. Evoluído está com a intelectualidade e a moralidade no mesmo nível, né? Que é aí sim que nós estaremos num processo de evolução. Muitas vezes eles são extremamente intelectuais e cultos, porém estão com a moral muito embaixo. Aí o que acontece? Para sua própria proteção e também para que ele não continue cometendo os mesmos erros, ele é encarcerado no corpo físico, de alguma maneira, para que aquela sua intelectualidade não continue comprometendo a sociedade. Então eles podem sim, ou normalmente são, espíritos muito inteligentes. Isso é um fator. Agora, outro fator que eu quero chamar a atenção, não só para os loucos, mas com os idiotas, no momento em que ele está em vigília, ou seja, acordado, ele tem esse comportamento de insanidade. Mas e quando ele está dormindo? Quando ele dorme, ele continua com a mesma idiotia, com a mesma loucura? Alguns casos pode até ser que sim, mas na maioria não. Por quê? Porque se estar encarnado, preso ao corpo físico, como um cárcere, que é um... Inclusive fala em punição, né? Não é punição, é que é uma linguagem muito antiga, então tem que dar uma informação forte, rígida. Mas não existe punição, não existe castigo e não existe punição. O que existe é a consequência dos nossos atos. Então, por consequência dos seus atos, ele é encarcerado. Nós, muitas vezes, somos nós que nos encarceramos. Muito poucas vezes, muito a não ser aquelas reencarnações compulsórias, quando o espírito é muito rebelde, não tem jeito, o cara vai para a solitária, que nem os outros, né? Tem aqueles prisioneiros numa prisão. Quantos prisioneiros vão para a solitária? Muitos poucos, né? Aqueles que não têm jeito, não são muito rebeldes, não conseguem ser dominados, não conseguem ser doutrinados e não conseguem ser orientados. Eles vão para... eles chamam de cárcere, que é a solitária, né? Ou seja, ele fica preso nas paredes sem contato nenhum com ninguém. É a mesma coisa. Nesse momento, esse espírito ele está enclausurado, ele está encarcerado na solitária da mente, onde o seu verdadeiro caráter ele está preso, ele não consegue de forma alguma se comunicar. Então é um cárcere. Porém, ele tem que perceber isso, ele tem que aprender. Quando ele se desdobra, ele evidente com alguns sintomas ainda, como é dito no final, que mesmo ao desencarnar, ele leva ainda alguns sintomas do período da reencarnação. Quando a gente se desdobra, a gente ainda leva alguns sentimentos do processo de cárcere. Porém, logo o espírito toma consciência e lá ele começa a perceber os enganos. E é nesse processo reencarnatório que ele vai, de alguma maneira, ou por remorso, ou até por sentimento de que quer se livrar disso, ele começa a trabalhar inconscientemente ao longo dos anos. Então temos que entender, é importante esse capítulo 5, capítulo 5, na realidade é o item 5, né? O capítulo não é o 5. Então nós temos que entender nesse item 5 de que o espírito, apesar de estar encarcerado, seja no problema de encefalia, de loucura, idiotia e tantas outras enfermidades mentais, ele está livre quando vai para a espiritualidade. E ele, apesar de ele estar num corpo doente ou num corpo defeituoso, disforme, na espiritualidade ele não tenha essa formação, a não ser que ele realmente cristalize a revolta e assim por diante. Uma pergunta, José? Não, por enquanto não. Eu queria só dar um oi para o pessoal que está entrando. Aqui é Eunice Pedrosa Fernandes, a Maria Beatriz Nascimento, a Jane Cardial. A Delmira dos Santos fez um comentário aqui. Boa tarde. Esse é o momento
Este momento é um oásis no meio de tantas preocupações e aflições que estamos todos atravessando. Muito obrigado. Esse momento daqui. Maria Nazaré Corrêa falou, sempre esclarecedor, amigo Newton Júnior. Obrigado, Nazaré. Um Obrigado. abraço fraterno. Ana Paula Alonso, boa tarde. Maria Cristina Franceste. Maria Cristina, boa tarde. Boa tarde para você. Rita Gonçalves, boa tarde também. Sejam bem-vindos todos vocês. O que você outro dia fez um comentário, outro dia que eu digo, foi uma dessas aulas, que existem em algum planeta onde esses espíritos que vêm dessa forma aqui e que passam por um processo desse de idiotia ou de limitação, existe algum local específico no plano espiritual ou fora daqui do plano? Não, no plano espiritual sim, né? Existem colônias, porque só no Brasil são aproximadamente quase 30 colônias, cada uma dentro da sua característica. Temos a colônia Maria de Nazaré, né, que é dos suicidas. Inclusive, aí falou no suicida, é importante dizer isso, que, né, foi um detalhe que eu esqueci de observar, que nem todo idiotia ou loucura leva... Porque quando a pessoa se suicida, não é loucura. Fala assim, o cara ficou louco, surtou e... Não, não é. O suicídio é um momento, é um surto, sim, mas não de loucura, né? Um surto de comportamento, é um surto devido a um processo insuportável para ele, mas não tem a ver com a loucura. Alguns espíritos, apesar de estar com problemas mentais, por estar encarcerado, como eu disse, ele é um espírito completamente consciente, completamente ciente do seu processo. A maioria, a gente vê muitos poucos casos de idiotia ou de loucura que se suicida, muito poucos casos. Mas ele pode, apesar de esse processo de loucura ou idiotia ser um processo de educacional, onde normalmente o espírito aceita, porque ele sabe que passando esse processo reencarnatório, ele vai estar mais, digamos assim, depurado, mais leve, mais preparado para continuar sua jornada evolutiva. Alguns casos se rebelam. O espírito, quando se desdobra, ele não aguenta. Né? Um cochilo da tarde, um exemplo, né? Um cochilo da tarde, de meia hora e 20 minutos, ele se desdobra e não está aguentando mais. E ele põe na sua consciência espiritual, nas suas decisões, como espírito que não quer mais, desistir, não quero mais brincar disso, pronto, não quero, estou fora, chega, estou fora, e ele começa a criar um processo, um trabalho psicológico de maneira que consiga, em algum momento, se suicidar. Pode acontecer, é muito poucos casos, mas pode acontecer. Como eu costumo dizer, nós somos hoje quase 30 bilhões de espíritos no planeta, onde quase 8 bilhões estão reencarnados. Então, nesse processo, cada um, né? Existe tudo, estamos igualmente, porém diferentemente em cada atitude. Né? Então, acontece, sim. Existem colônias que tratam de pessoas, assim como aqui na Terra, né? Se você tem o NAP, né? da Prefeitura, NAPS, né? Tem o NAPS da Prefeitura, e tanto você vai procura um psiquiatra, um psicanalista, ou seja, alguém da área. É a mesma coisa, são colônias destinadas a ser tratadas. Não planetas, colônias, né? Ou seja, hospitais espirituais, vamos dizer assim, onde eles são tratados dentro do contexto. Lá existem os psiquiatras, os terapeutas voltados para aquela área. Porque costuma, o pessoal diz assim, lá é como cá. Não, cá é como lá. Porque nós somos um reflexo da espiritualidade. Né? A Terra hoje é um reflexo. Não chega nem a ser igual, porque nós não conseguimos ser igual ainda, estamos muito longe. Mas nós somos, sim, um reflexo, né, da espiritualidade. Existe aqueles espíritos que, ao desencarnar, vão direto a essas colônias de auxílio para serem tratados. Eu vou falar pela minha ignorância aqui, eu estou aqui para aprender com você. Essa palavra idiotia, idiota, essa palavra ela era usada antigamente, ela não é mais usada. Não tem. Não. Então é bom você esclarecer. Alguns profissionais ainda dizem idiotia, né?
Mas não Ela foi muito abolida, não foi? Ela foi usada Foi. naquele tempo você tinha esse nome, é isso? Muitas linguagens. É que às vezes o pessoal fica assim, pô, mas é livro do Espírito, eu vou comentar alguma coisa, eu não tenho esse pudor, né? Por exemplo, Deus castiga, a gente ainda vê nessa, né, Deus castiga, é castigo divino, punição, isso não existe. Hoje, não, a própria leitura espírita, né, de autores espíritas, a do próprio Chico, já não existe, já não tem mais isso, porque não existe punição, não existe castigo. Na realidade, o que existe hoje é consequência, sempre. Consequência. Aquilo que eu faço, né? O plantio, você faz à vontade. Agora, a semeadura, não tem jeito. É a mesma coisa. Tudo nos é permitido, né? Porém, a gente tem que ver o que realmente nos é saudável ou não. Então, isso é que é importante nós entendermos. Porque quando a gente fala assim, é um castigo de Deus, pronto, eu me acomodei. Se Deus é um ser supremo e ele está me castigando, para que eu vou mudar? É um castigo. Uma doença. Mas isso aí eles falam para uma questão de aceitação. Isso. Como aceitar a doença? É isso. Então, mas é assim, particularmente, eu acho que a gente não deve aceitar a doença. Porque não é minha. Explica isso para o pessoal. É assim, o pessoal fala assim, eu estou doente, Deus quer assim, né? Na realidade, a gente nunca deve aceitar aquilo que nos faz mal. Nós temos que trabalhar para aquilo, de alguma maneira, se reverter, ressignificar, nem que eu fique menos ruim, entende? Ou seja, que eu não esteja tão mal, mas se eu aceitar aquela doença apenas como resignação e transferir que isso é uma decisão divina, nós estamos nos acomodando, entramos numa zona de conforto. Nós temos sim, que se aquela enfermidade está nos dando, de alguma maneira, algo que não nós... Veja bem, não estou dizendo nos revoltarmos com ela, não é isso. Eu tenho que buscar o porquê dessa enfermidade. Aí já é o início de não aceitá-la. Eu tenho um amigo, eu só não vou falar o nome, que ele, quando descobriu que ele estava com diabetes, que alguns momentos ia ter que tomar insulina, ele fez uma tatuagem aqui. Ele fez uma boca, né? Como se fosse um beijo, e falou assim, vamos seguir junto. Né? Ele escreveu, um beijo, vamos seguir junto. Aí eu briguei com ele, tá de amor novo? Ele falou, olha só que ele falou, eu tô de amor novo. Eu falei, é mesmo? Eu conheço ela. Não. Aí ele me contou a história. Quando ele falou assim, olha, um beijo para você, vamos seguir junto. Como assim? Eu tenho que combater a diabetes. A diabetes é uma consequência de um comportamento meu, que pela linguagem do corpo, normalmente é quando a nossa vida está muito amarga, a vida está amarga demais. A gente está muito preso. Então, mas esse combate, desculpe a câmera, esse combate, ele não pode ser feito de uma maneira, na medida que você compreende a tua doença, e é isso que talvez a gente queira falar, não quer dizer que a gente aceite, mas que a gente compreenda. Na compreensão, a gente não diminui o nosso sofrimento? Sim, compreender a doença é importante. Aceitá-la como parte da sua vida, não. Entendi. Entende? Compreender é importante. Tudo que você... O que é importante para nós, para a gente combater algo? Para mim, combater algo, eu tenho que entender esse algo. Né? Nós temos um exemplo hoje, o Covid. Né? Que é o famoso Covid. O famoso Covid, que a gente não pode esquecer. Está todo mundo buscando o porquê dele, de onde ele vem, de que forma vem, como combater, não é assim? Então, existe essa procura, essa necessidade. É o que nós temos que fazer. Nós temos que entender, né, sobre o porquê essa enfermidade está em mim. De que forma, o que eu estou fazendo, porque o nosso espírito é sadio, ele não é doente. O corpo, ele está enfermo e devido a comportamento nosso. Mas até as doenças terminais? Como, por exemplo, o câncer? Sim. Quantos casos nós já não vimos na internet? Milagres. Recentemente teve uma menina que estava terminal, ela estava, se não me engano, com leucemia, e já estava no hospital, estava terminal.
E de repente, o médico, um dia já estava no dia seguinte apareceu lá saudável. E não, já tinha subido todas as plaquetas e tal. E foi aquela coisa, mas como assim? Como é que pode? E ela falou, eu sei, eu estava aqui, encontrei com Jesus, ele me curou. Será que isso não é uma mensagem para gente? De que fazer aquilo que ele falou um tempo atrás aí, somos deuses, podemos fazer o que ele faz e tudo mais. Paulo curava, André, depois que Jesus desencarnou, Paulo curou, André curou, né? Foram os que mais curaram, André e Paulo. Né? Será que talvez a gente não esteja... Gente, é para a gente refletir, não estou dizendo que seja, vamos refletir. Será que nós não estamos muito acomodados nas nossas necessidades? Será que de repente nos falta a fé que Jesus falou? Lembra quando aquela mulher hemorrágica, né, que há 12 anos vivia nesse processo de hemorragia, já não aguentava, tinha perdido família, tinha perdido marido, perdeu tudo que tinha, ela tinha dinheiro, gastou tudo com aqueles médicos da época, evidente, e já estava na rua. E ela falou assim, ela pensou com ela mesma, se eu simplesmente tocar na veste, eu não precisa nem falar com ele, porque falar com ele é difícil. Jesus andava com milhares de pessoas à sua volta, né? E ela falou assim, se eu tocar na túnica dele, eu estou curada. Então, quando Jesus passou, ela, no meio da multidão, ela estava sentada, ela botou e tocou na túnica dele. Jesus parou e olhou para trás e falou, alguém me tocou. Aí Pedro, né, os apóstolos, falaram assim, mas Jesus, alguém me tocou. Está todo mundo lhe empurrando. É lógico que alguém tocou. Falou, não. Uma força saiu de mim. Olha só. Ele falou assim, eu doei uma força a ela. Ele falou, uma força saiu de mim. Aí quando ele se volta, encontra essa mulher e ela fala, fui eu, mestre. E ela conta para ele. Eu tinha certeza, veja bem, não é assim, eu acho, a gente acha muito, né? Eu acho que se eu tocar... Não, ela não achava nada. Ela tinha certeza que se ela tocasse na túnica dele, ela estaria curada. E foi o que Jesus falou para ela. Irmã, minha filha, tua fé te curou. Não fui eu que te curei, foi tua fé que te curou. Ela só bastava o quê? Dessa energia, de pegar na veste de Jesus. Então é isso que nos falta. Está provado, nós temos vários estudos, inúmeros estudos, que todos nós sabemos que hoje nós temos 100 trilhões de células no organismo e existe a miose, né? Está sempre trocando mitose e miose. As células morrem, nascem, morrem, nascem, morrem, nascem, morrem, nascem. Por que a gente continua com a enfermidade? Porque aquela célula que morreu, que está a mãe, a célula mãe, quando ela produz para a filha a informação, porque a filha é a informação da mãe, para que continue o pâncreas, o baço, o intestino, assim por diante. Quando ela morre, a informação que ela passa para outra é ainda de enfermidade. Porque nós aceitamos essa enfermidade. Nós dissemos para a nossa célula que, não, tudo bem, está tudo bem, não tem problema, eu vou continuar assim. Mas por que você vai continuar assim? Porque eu não quero mudar meu comportamento. Eu não quero deixar de ser egoísta. E não estou falando de egoísta financeiro, não, gente. Eu estou falando tudo por experiência própria. É o egoísmo emocional. É o egoísmo dentro da minha casa, onde eu faço muitas vezes aquelas pessoas que eu supostamente digo que amo, sofrerem, viver um dia difícil, se magoado, e eu não quero me impor, não quero do meu jeito. Isso tudo cria uma egrégora. Nós somos envoltos de uma energia, nós sabemos disso como espíritas. É a amálgama que tanto Emmanuel nos fala. Se nós realmente tomarmos consciência, todos os dias acordarmos, percebendo, hoje eu vou mudar. Até aquelas coisas que eu não quero, mas eu vou mudar. Sabe qual é a coisa mais difícil, pelo menos para mim, é reconhecer que eu estou errado. A gente, quando acha que está certo, a gente é um panzer. Não importa quem seja, a gente gosta, a gente ama, a gente é um panzer. A gente passa por cima, eu estou certo. Eu estou certo. Eu vou contra, eu invado o território do outro, né? O território, porque o meu limite, Deus nos deu assim, a cada um seus limites. Jesus nos mostrou isso, pedindo que a gente perdoasse aquele que invade nosso território. Então, o que acontece? Nós
o meu limite termina onde começa do outro. Mas eu não, eu quero o território do outro. Porque eu acho que eu estou certo. Então, se eu estou certo, você está errado, tem que ser do meu jeito. E não é assim que funciona. Se o outro está errado, nós temos que respeitar. Jesus nos mostrou isso. Né? Quando saiu com prostitutas, criminosos, ladrões, né? Políticos, né? Que os cobradores de impostos da época, os políticos, ele estava fazendo a parte dele. Né? Ele não concordava com eles. Mas não expulsou da casa. Pedro expulsou. Aliás, Pedro queria expulsar, que era na casa de Pedro. Mas ele não expulsou. Falou, não, Pedro, eu vim aqui, não vim para os saudáveis, não. Eu vim para aqueles que precisam de mim. A gente diz que... Né? Então, é isso que nós temos que entender. Que toda essa enfermidade que nós não temos que aceitá-la. Nós temos que, assim, não nos revoltar. Nunca. Porque não adianta. A revolta vai só amadurecer mais a enfermidade. Mas nós temos, assim, por que eu estou assim? Buscar o porquê. Por que eu estou assim? De que forma? Por que essa doença me chegou até mim? Né? Então, é isso que eu digo, não é se revoltar, mas é uma coisa que é importante que a gente perceba. Porque todas as enfermidades, sem exceção, me perdoe assim os médicos, eu não sou médico, né? Estou falando uma linguagem, uma visão espírita dentro da doutrina, todas as enfermidades do corpo físico é efeito. A causa vem do espírito. Todas as enfermidades, sem exceção, até as terminais, pode não, eu vou dizer mais, serão curadas. Agora, se é nessa reencarnação, se é daqui a 5, 10 reencarnações, aí vai depender das minhas passadas. Mas que elas vão ser curadas, vão. O câncer mais cruel, agora, nesse momento, provavelmente, se eu desencarnar, não é aquele que muitos desencarnam, deixa eu só deixar bem claro aqui, né? Muitos desencarnam de cânceres terminais e pagaram a dívida, como diz o outro, né? Tá tudo bem, quitou. Mas muitos que desencarnaram de cânceres terminais vão vir na outra encarnação com cânceres terminais. No momento. Por quê? Porque ainda não resgataram a sua consciência de que aquilo tem que ser modificado. Entendeu? Entendi. Então tem pessoas, tem espírito, que eu falo, são 30 bilhões de espíritos, né? É lógico, evidente que é uma pouca quantidade. Tem muitos que estão já 4, 5 encarnações morrendo de câncer. Porque aquela enfermidade que gerou essa doença que é tão assustadora, o meu comportamento que faz com que ela apareça, eu não aprendi nessa encarnação. Temos algumas perguntas, vamos fazer para dar tempo de a gente falar do núcleo, senão não dá tempo. A Delmira dos Santos fez um comentário, fez uma pergunta. No caso de idiotia, quando o espírito recorre ao suicídio, o preço da falta tem o mesmo peso? É o mesmo. Porque apesar do espírito estar com idiotia, mas veja bem, deixa eu só aqui deixar bem claro. Eu sei que você está falando, alguns estão falando assim, o Vale do Suicida, umbral de André Luiz, né? Alguns caras vão falar assim, cara, então o cara vai morrer de suicídio, então ele vai lá para o umbral lá de André Luiz, lá vai ficar lá, ou então quem já leu o Vale dos Suicidas, então ele vai para o Vale do Suicida. Não é bem assim. Não é, gente, isso aí é mito, que nem falou. O umbral é individual. O umbral de André Luiz não é o meu umbral, não é o do Zé, não é o seu. O umbral do Zé não é o meu não é o dele, o seu não é o meu. É assim, cada um tem o seu umbral. Eu sei que o susto nosso, o grande pânico é o tal de umbral, né, que eu costumo sempre falar. Nós apagamos o fogo do inferno da Igreja Católica, desempregamos o diabo, mas nós criamos um umbral dos espíritas que é frio. O inferno era quente, o nosso é frio e dá fome. Não é assim que funciona. Cada um tem o seu. Tem muitos espíritos que não passam por... Quer dizer, umbral é passagem, né? Então, esse choque, né, anímico, vamos dizer assim, esse choque anímico de estar encarnado e, de repente, passar por uma dimensão sem matéria, mas uma matéria mais... Apesar de ser ainda matéria, mas mais leve, que é o perispírito, nesse choque anímico, você, de alguma maneira, sente. Agora... Vou dizer uma coisa para vocês, tem espíritos criminosos, cruéis, de alta periculosidade, que quando sai, desencarnam, não vão para o umbral, não. Já tem um grupo esperando ele. Ô, galera, puxa vida, cara, você chegou, que bom. Vamos continuar fazendo nosso trabalho aqui. Isso aí. Né? Vamos em frente, tem muita pergunta. A Rosa Rodrigues fez uma pergunta, aliás, desculpe, a Regina Lago.
E não é infantil a sua pergunta, Regina. Muito pelo contrário, eu gostaria até de entender uma explicação melhor. Não sei se é infantil a pergunta, mas qual a diferença de idiotismo e loucura? Olha, não é infantil, não. O idiotismo, ela já vem organicamente, né? É uma disfunção do cérebro, ela vem organicamente. A loucura é um processo psicossomático, é assim, como é que eu posso dizer? Surtos, né? Você não Surto tem de loucura, você não tem uma disfunção, não está caracterizado uma disfunção, né? A idiotia é uma disfunção, né? Ou seja, tem um problema lá no cérebro que faz com que a pessoa venha com essa idiotia. A Rosa Rodrigues fez um comentário aqui. Por isso que ela foi abolida, viu? A idiotia foi abolida justamente por isso. Eles hoje realmente não usam mais. Rosa Rodrigues, uma mãe tem 5 filhos normais. O 6º filho vem com problemas mentais. E resgate só dele. Ou também, resgate só dele ou também da família? Não, de todos. De todos. Mas veja bem, quando se fala resgate, às vezes a pessoa fala assim, resgate o famoso castigo, não sei o quê. Não, muitas vezes, eu digo todos, por quê? Porque todos estão comprometidos. E esse compromisso não significa que, por exemplo, aquele último que cometeu vários erros, né, no passado e tenha que resgatar esse seu erro pessoal, aqueles irmãos, o pai e a mãe também tenham cometido erro. Muito pelo contrário, eles podem falar assim, não, eu por amor vou ampará-lo. Então, muitos casos, ou na maioria dos casos, eles estão comprometidos por amor, não por compromisso de erro, tá? Então, quer dizer, então está comprometido, então o pai também errou, o pai e a mãe... Não, é um compromisso, sim, sempre haverá compromisso. Uma família é compromisso, sempre, né? Ok. Maria Cícera, boa tarde. Adília Milagres, né? Adília Miranda Milagres Moreira, ela fez um comentário aqui, ó. Minha filha mais velha é muito agressiva comigo. Sente prazer de me humilhar, principalmente na vista das pessoas. Será que eu fiz alguma coisa em outras vidas com ela? Olha, é assim, eu não gosto de generalizar. Não, só complementando, ela diz que eu sinto a pior mãe do mundo, uma dor profunda no coração. Você não é a pior mãe do mundo, não é? Porque ela mora com você, apesar de tudo, você ainda não convive com ela, você não a ama, você não a ampara, não é a pior mãe do mundo. Apesar que eu vou dizer para você, não existe a pior mãe do mundo, porque só o fato de você... Se existe uma bênção, a gestação, é a gravidez, né? Você gerar uma vida. Só o fato de você gerar uma vida, você já é co-criadora. Você é uma extensão de Deus. E só o fato de você dar a vida à sua filha, com certeza, em algum momento ela vai perceber o que você fez por ela. Porque nós, quando estamos na espiritualidade, na erraticidade, né, que é antes de reencarnar, o que acontece? A gente implora para reencarnar e muitas vezes não encontra uma mãe para poder ceder o útero. Alguns casos. O fato de você ter dado essa oportunidade de reencarnação da sua filha já é alguma coisa para ela agradecer demais. Agora, o motivo do conflito pode ser de vidas passadas, pode ser de agora. Tem que realmente fazer uma terapia para observar. Não, e assim, eu fico lembrando, assim, temos na história do mundo várias pessoas que foram humilhadas, né? Assim, Jesus mesmo, né? Sim, passou por uma humilhação muito grande. E Jesus não respondia, não é? Então, muitas vezes, a gente se sente muito, primeiro, que é uma pessoa próxima. Segundo, que é o orgulho, né? Que é o orgulho que fala mais alto nesse momento. Então, eu acho que você vai ter que trabalhar essa questão do orgulho, né? E assim, você sabe o que você é. Você sabe exatamente como você o que você faz, as suas atitudes. E é isso que importa, né? A partir do momento depois, você vai ter que conversar com ela. Uma hora vai ter consciência, ela vai ter consciência do que está fazendo. Certeza. Isso acontece. Ou seja, a agressividade dela não é normal, né? Então, se a agressividade dela não é normal, ela que precisa se preocupar com isso, não você. Exatamente. É claro que a gente gostaria que tudo fosse certinho, que ela te tratasse bem, com carinho. Mas na medida que você amplia a tua visão e fala, olha, ela tem algum problema.
deve estar tendo algum problema. A Sim. partir desse momento, você tendo consciência disso, você não pode se magoar da forma como você está se magoando. Isso não pode mexer com você. Claro, você fica triste? Fica. Mas não pode também aprofundar essa tristeza, né? Criando depressão, tristeza. Porque isso aí acontece. Isso você não é a única. Acontece muito. Verdade. Aqui na casa, aqui nós estamos dentro do centro aqui. Acontece demais. Pessoas com mãe, com filhos. Nossa, é impressionante. Acontece muito. Vamos lá? O Ricardo Vieira Margalhães. E após determinado tempo de reeducação, nos círculos de trabalhos fronteiriços da Terra, os suicidas são habitualmente reinternados na carne, regime de hospitalização na cela física. Isso é uma de Uma Emmanuel. colocação, né? Colocação de Emmanuel. Perfeito. Muito obrigado Sim. pela contribuição, né? Muito obrigado mesmo. E Emmanuel falou, tu está falando. Não, Emmanuel é incrível, né? E obrigado pela ajuda, viu, amigo? Obrigado. Maria Nazaré Correia. Tudo envolve a aceitação do equívoco e a vontade do reajuste. Grande Nazaré. Muito bom, muito bom. Divanades, boa tarde. Urânia Trudes. Pode-se dizer que a loucura está relacionada à culpa? Sim, também. Sim, também. É isso. Existem vários fatores, mas esse também. É isso. Podemos passar pro lupus? Vamos. Gente, presta muita atenção. A gente está estudando o Livro dos Espíritos, mas a gente também procura atender as pessoas que pedem para falar de determinados assuntos. Eu tenho absoluta certeza que se você não conhece ou já ouviu falar de alguém que tenha lupus. E aí a gente quer falar um pouquinho sobre lupus, né? Na realidade, eu não, o nosso amigo aqui. Nós. Catedrático. Ele é modesto, não deixa ele... Então, vamos falar um pouquinho de lupus. Procure fazer perguntas. Quem não sabe, a primeira coisa que tem que falar é o que é lupus. Sim. Porque tem muita gente que talvez nem saiba o que seja lupus. Então, mas melhor do que isso, vamos fazer o seguinte, gente. Nós vamos falar... vídeo. Porque assim, ó, nós vamos falar sobre lupus. Por isso que eu não quis falar sobre semana passada, primeiro pelo causa do tempo, e segundo porque é uma coisa que tem que ser uma sanidade, né? A gente falar com sanidade. Então eu trouxe uma médica, porque eu não sou médico, né? Então é assim, eu trouxe uma médica que vai falar da doença em si, o que é lupus, né? O que é essa síndrome, né? Da doença em si. Nós vamos falar na visão espírita e vamos falar na linguagem do corpo, tá certo? Para quê? Eu gosto muito de dizer isso. Cada um de nós somos seres individuais, iguais na criação, diferente na situação. Ou seja, eu não posso, a gente às vezes se assusta, que nem todo mundo que tem síndrome de Down foi um suicida em potencial. Não pode pensar nisso. Né? Quem tem lupus que se sente culpado, ou então autossabotagem, ou então que quer sair da vida. Né? Tem muita bobagem por aí, né? A gente escuta muita bobagem. Então nós temos que entender, por isso que o NED é isso, o NED é nosso, por isso que a gente aqui vai compartilhar, eu vou querer saber a opinião de vocês, concorde, se discordam, vamos discordar, mas é isso que eu queria que vocês entendessem. Então eu trouxe essa informação para que a gente pudesse, já a partir dessa médica, entender um pouco sobre essa enfermidade. São alguns minutinhos, assistam o que ela vai explicar, porque ela está mostrando o lado do lupus, não é isso? E depois você complementa, tá bom? Tá. Prestem muita atenção, façam perguntas para a gente tirar esse vídeo. Olha, presta atenção que esse vídeo é maravilhoso, ela é super... uma informação perfeita, gente. Vamos ver esse vídeo. Respondendo a várias perguntas sobre doença autoimune de pele, tipo psoríase, lúpus, a alopécia é aquelas quedas de cabelos importantes, né, em tufo que acontece ou em barba. Eu gostaria de explicar para vocês que como eu consigo, através de um papel, de um exame de sangue chamado dosagem sanguínea do fator antinuclear, o famoso FAN, tá? Que inclui a checagem de 5 itens, onde o resultado normal é estar não reagente,
né? Se por um acaso vir, normalmente vem 2 itens reagentes, normalmente vem núcleo e placa metafásica cromossômica reagente. Quando normalmente na minha prática eu pego esses 2 itens, eu já consigo negociar com o paciente o fator: você vem se alimentando muito mal desde o seu nascimento, tá? Com normalmente leite e glúten, produtos industrializados ou os famosos plásticos, vocês gostam de chamar, e isso está interferindo. Essa é a causa do seu efeito, porque normalmente, gente, a gente tem o efeito que é o quê? O efeito é a psoríase, né? A pele descamando, o vitiligo, nós temos também o lúpus, nós temos a artrite reumatoide, nós temos a tireoidite de Hashimoto. Então, todas essas doenças, elas possuem a mesma causa. Então, a nossa medicina, ela está acostumada a tratar aqui. Então, para cada sintoma, um remédio. Mas se a causa é simplesmente você tirar o leite, né, os queijos e o glúten, tá fácil, eu me curo disso. Né? Então, através desse exame do fator antinuclear, eu consigo entender como é que isso está interferindo nos meus efeitos, tá bom? Então, vamos entender. Faz de conta, gente, que eu tenho aqui a minha mucosa do intestino, tá? Então, isso daqui é o intestino, que nós temos 8 metros de intestino, 6 de intestino delgado e 2 metros de intestino grosso. Toda vez que a gente, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, toda vez que você come os seus queijos, que é a caseína, né? Que você come o seu glúten, que você come o seu anticoncepcional oral, a sua desidratação, os seus vermes e etc. Ótimo. Queijo, proteína do glúten, anticoncepcional. Água mole em pedra dura, né, vai machucando essa mucosa, tanto bate até que fura. A mucosa desse intestino, vamos aumentar aqui, vamos pensar aqui, ela está localizada aqui 80% da nossa imunidade, da nossa defesa, né? As famosas imunoglobulinas. 80% da nossa defesa está na parede da mucosa intestinal. 20% é sanguínea, medula óssea, tá? Leucócitos. Então, esse queijo, comendo todo dia errado, ele vai perfurar, ele vai conseguir entrar na minha corrente sanguínea, perfurar a mucosa do intestino, lembrando que tudo isso aqui é ligado a vasos sanguíneos, que depois 55% do sangue é feito aqui. 55% é feito aqui. 45% medula óssea, tutano de osso. Essa proteína mal digerida entrando na mucosa intestinal, perfurando, ela é chamada de antígeno. Ela é chamada como se fosse um corpo estranho, né? É um bandido dentro de um sistema. Esse sistema imunológico de 80%, ele vai produzir um anticorpo. Então, é uma reação antígeno-anticorpo, é uma reação bandido-polícia, porque é da missão da mucosa do intestino nos proteger, tá? Só que existe no nosso corpo algo chamado mimetismo molecular. Mimetismo molecular diz assim, diz que essas moléculas, essas proteínas mal digeridas, formando uma reação de anticorpo, elas se parecem muito com as células da pele, da tireoide, do pâncreas, da sinóvia que recobre as nossas articulações. Então, toda vez que eu como queijo, que eu como glúten, o seu sistema imunológico, ele não consegue reconhecer quem é quem, porque essa proteína mal degradada, ela se parece com estruturas moleculares da pele. Então, da mesma forma que produz anticorpos proteína mal digerida da caseína e do glúten, ele também destrói a pele. E aqui
você vai ter o lúpus, a psoríase, a vitiligo, você vai ter a queda do cabelo, você vai ter a tiroidite Hashimoto, a pancreatite, a artrite reumatoide. Então, esse é o fator. Por isso que você no final de semana abusa disso, na quarta-feira você tem todo um sintoma de dores no restante do corpo. Então, quando o fator antinuclear dá positivo, significa que já acabou a sua história de amor com leite e glúten. Você pode continuar, mas você vai pagar por isso. Quando a doença se localiza, por exemplo, na tireoide, em forma de tiroidite de Hashimoto, né, chamada de Hashimoto, que significa que a doença, o anticorpo está atacando, a princípio, a tireoide. Mas que depois, se você persistir comendo isso, ele vai atacar a sua pele, a sua articulação. Então, não é assim, o nosso sistema imunológico se revolta contra a gente e simplesmente resolve destruir o que é nosso. Não. Aconteceu uma alteração, né? Eu permiti que esse tubo intestinal, que era para ser íntegro, que era para ser uma coisa, né, rígida, né, na sua rigidez de não ter perfurações, mas de tanto cola plástica, jogar plástico para tudo quanto é lado, isso perfurou. E lembrando sempre, hein, anticoncepcional e antibiótico, gente, principalmente o anticoncepcional, é uma metralhadora dando furo para tudo quanto é lado. Vale a pena isso, hein? Depois vocês pegam o álcool e aí corrói mais ainda essa mucosa. Entender significa mudar. Entender significa mudar. E é isso que nós estamos tentando aqui entender. Eu, José, junto com todos vocês. A enfermidade autoimune, né, a doença autoimune, como ela demonstrou aí, não é só o lúpus, tem tantas outras, né? Isso é uma explanação de uma médica, científica, orgânica, né, que nem todas as enfermidades, a gente tem um padrão, por isso que a gente fala que nós precisamos estudar para entender. Não é estudar para dar palestra, não é estudar para fazer divulgação, não. É estudar para nos tornarmos pessoas melhores, primeiro para nós mesmos e depois para aqueles à nossa volta, que são os nossos personal trainers, são as nossas ferramentas. Então, vejam bem, nem sempre uma enfermidade grave significa que eu trago de outras vidas. Eu posso sim adquirir enfermidades nessa vida. E que ao passar do tempo, de acordo com a intensidade, eu mais para frente vou gerar uma lesão no corpo físico, através de um comportamento. Por isso que eu digo que o comportamento é o que é o responsável pelos efeitos das doenças. A causa é o nosso comportamento. E o comportamento alimentar, no caso dessa médica que ela nos trouxe, o comportamento alimentar pode sim gerar essa enfermidade. O alimentar. Eu volto a dizer, não sou médico, nem estou dizendo aqui para ninguém não tomar remédio, mas na visão espiritual, né, de espíritos que somos, reencarnados que estamos, toda enfermidade é curável. Toda enfermidade depende da nossa atitude, do nosso comportamento, mudança de comportamento. Se a nossa vida não está bem, muitas vezes nós temos duas tendências. Nós, eu não estou falando vocês, nós, eu me coloco também nessa posição. Nós temos duas tendências e a principal nós não temos. A primeira tendência é nos conformarmos. É assim que Deus quer, então, paciência. E a outra é a revolta, porque acha que isso é um castigo. Porém, o que nós temos que entender, o principal que nós temos que fazer é entender o porquê. Se será nessa reencarnação, se não será, depende de nós, da nossa atitude. O lúpus, da visão espiritual, ou a doença autoimune, em alguns casos, é um sentimento de punição, por algum motivo, seja qual for, cada um tem o seu. E não, vou falar de novo, você pode estar sofrendo de doença autoimune e não ter nada a ver
com reencarnação, vidas passadas, ou essa autopunição que a gente vai falar, que é sabotagem, né? Pode ser a sua vida alimentar. Por isso que eu faço questão de colocar essas várias fases, que eu vou falar agora, as várias possibilidades, para que cada um de vocês possam refletir. Porque só quem sabe da minha necessidade e aonde está a lesão sou eu. Os médicos, os terapeutas, os psiquiatras, eles são gestores, né? Para poder verificar e nos ajudar a nos livrar. Então, o que em alguns casos, no caso espiritual, acontece? Um espírito, a gente reencarna com uma tarefa e, de repente, nessa tarefa, a gente, em determinado momento, acha que não estou cumprindo essa tarefa, que eu não... O que eu estou fazendo aqui? Né? Poxa vida, para quê? Sabe, eu tenho tanta coisa, eu não mereço estar aqui, eu não mereço o quê. Isso vai gerando esse sentimento vibracional nas células, né, que a gente que emana, de que a nossa vida, o nosso organismo como um todo, ele não tem por que existir, né? Ele tem que ser combatido. Isso tudo é o inconsciente trabalhando, tá, gente? A gente não tem essa consciência. Então, nesse processo o mecanismo de defesa, ele ataca aqueles que a gente acha que não tem o porquê de existir. Isso é um fator. Sentimento de culpa, sim, também. Sentimento de culpa, de achar que não tem merecimento de estar vivo. Às vezes, isso é uma forma de um suicídio involuntário, né? E uma outra assim, tese que se tem são relações familiares, né? Da grande comportamento familiar. Um problema com o pai ou com a mãe, depende do sexo, né? Em que foi, que de alguma maneira... Gente, é para vocês avaliarem, que nem eu falei, isso tudo não é, assim, uma forma taxativa, não é regra, né? Cada caso é uma situação diferente. O que acontece? Se você teve um conflito, não conflito, discussão e briga, às vezes você nem briga com seu pai, né? Mas algo está o afetando. Então, existem alguns órgãos que eles têm uma reação que está ligada ao chakra. Isso é uma linguagem do corpo, né? Eu falo sobre a linguagem do corpo. Existem alguns órgãos que, por coincidência, não coincidência, que são aqueles que são que têm a reação da doença autoimune, que é a tireoide, a glândula pineal, a tireoide, o timo, né? Que são o timo, principalmente, que é uma glândula também de autoimunidade, que produz o pâncreas, né? São os locais que são agredidos, e o próprio intestino. Então, ao ter esses sentimentos de rejeição, né, onde que em algum momento aquilo me foi afetado, eu começo a criar um combate interno, psicossomático, né? Combate interno, aonde ataca justamente esses locais. Então, é onde cria o sistema que faz com que combata o nosso próprio organismo, né? Então, isso tudo são, digamos assim, teses que são colocadas e para que nós possamos analisar. Mas cada caso é um caso. Vamos dar uma olhadinha no pessoal, hein? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vamos passar, ok. Comentários. Ana Paula Alonso deve estar fazendo comentário ainda do assunto anterior. Na família somos nossos maiores desafios e aprendizados. Sim. A Carmen Silva falou assim: eu tenho muita dor de cabeça e ansiedade. Tem alguma coisa a ver? Com o quê? Deve ser com o que você falou agora. Exatamente. Carmen, né? É Carmen Silvia Moreno. Então, Carmen, é assim, a ansiedade hoje, a ansiedade nossa é a não aceitação do momento, né? O que é ansiedade? Eu quero que amanhã venha logo, porque eu não estou satisfeito com hoje. Isso já está mais do que batido, todo mundo reconhece. Nós estamos tão acelerados, tão pilhados do momento até agora, então eu quero que o amanhã chegue logo, né?
né? Hoje eu estou satisfeito, só que o amanhã nunca termina, né? Está sempre vindo. Então a gente está sempre querendo uma coisa que nós nunca vamos ter, né? Que o passado eu também não posso mexer, porque já passou. Então não posso arrastar ele para mim, para agora. E o amanhã também não quero que ele venha agora, porque vai ser sempre amanhã. E a dor de cabeça é um dos sintomas de ansiedade, como dor de cabeça, palpitação, falta de ar, dor nas costas, dor nas pernas. Hoje já está provado que tudo isso é consequência da ansiedade. Cada caso é um caso, né? Mas são consequências da ansiedade, né? É isso, é o que nós temos no momento. Mas existe essa diferença. Ela falou das doenças autoimunes, né? Por que o lúpus, ele em si, ele ataca o que primeiro? Me explica um pouquinho sobre o lúpus aí. O que você sabe sobre... Porque ela deu uma explicação, mas ela falou em geral. Ela falou do lúpus, ela falou psoríase e tal. O lúpus em si. A gente tem, por exemplo, uma trabalhadora aqui, eu não vou citar o nome, que ela tem lúpus, né? E de vez em quando ela se ausenta, ela não pode estar aqui participando e tal. O que? Me fala um pouquinho sobre... Então, eu vou ser bem sincero, os sintomas do lúpus eu não sei te dizer, tá? Mas eu sei que a pessoa fica fraca, assim, não sei o que a pessoa sente, mas me parece que é dores, né? Fraqueza, são sintomas assim, que é justamente que abaixa a imunidade. Eu sei que eu tenho uma amiga minha também que ela tem lúpus, e eu também frequentava uma casa espírita, e quando ela tinha esse problema, ela ficava em casa, não tinha força, tinha muita dor nas articulações, né? Então, porque o que acontece é uma inflamação, né? É um processo inflamatório. É um processo inflamatório, entendeu? Os sintomas em si, vou ser bem sincero, não sei dizer, mas é um processo de inflamação, ela dá uma inflamação, é que nem ó, quer ver uma coisa que é comum, que é do problema da autoimunidade, o reumatismo, por exemplo. Né? Repete que acho que o pessoal não entendeu. O reumatismo, né? Os problemas reumáticos, eles são problemas de autoimunidade. Aquelas que atrofia a mão, como é que é o nome? Sim, daqui a pouco eu te lembro. Eu sei qual é que você está falando. Mas então, quer dizer então que eu posso adquirir por causa do meu comportamento aqui essas doenças, sim, e que nem sempre é do passado. Com certeza, isso, basicamente é isso. Por isso que é importante a gente não ficar achando de que eu tô com uma doença grave. Aliás, tudo é do passado, né? Tudo que a gente tem aqui, isso talvez encubra um pouco o nosso comportamento. A gente nunca... Eu acho que quando a gente faz um tratamento, eu sempre falo aí, você é psicanalista, eu tenho um pouquinho de experiência com terapia. Artrose, lembrou bem. Artrose também é autoimune. Eu tenho uma experiência um pouquinho como terapeuta também, e as pessoas, elas dão um salto. Isso. Elas estão sempre dando um salto, elas estão indo buscar lá. E na realidade você tem que fazer toda uma trilha da tua vida, do teu comportamento, da tua infância, desde o nascimento, para que depois você possa descartar e aí sim chegar lá atrás. Se houver tanta necessidade assim, né? Porque às vezes eu faço regressão de memória. E vidas passadas eu quase não faço e não gosto de fazer, porque mexer com vidas passadas, eu costumo dizer que é mexer com vespeiro. É assim. Né? Você pensa que vai resolver o problema e Às vezes ajuda, depende também do profissional. Olha, a Ana Paula Alonso está perguntando da fibromialgia. A fibromialgia? Então, eu vou falar por mim, Paulo. A fibromialgia ainda não consegui nem descobrir da onde vem esse problema, porque os médicos falam de fibromialgia, que são as dores. Eu também tenho fibromialgia, né? Temos várias pessoas com fibromialgia aqui na casa. Graças a Deus a minha não é tão intensa assim. É uma dorzinha chata. Mas os médicos, eles não... Mas espiritualmente tem... Como é que é? Não, então, a fibromialgia, falando espiritualmente, pode ser excesso de ectoplasma. É isso que eu queria que você falasse. Excesso de ectoplasma pode gerar fibromialgia, né? Porque a fibromialgia é nas juntas, né? E até nos pés, né? A dor se espalha no corpo. Eu tenho dor. O meu é na articulação da mão, do cotovelo. Mas você não tem fisicamente, né? Mas você sente a dor. Sim, eu sinto. Por isso que tem a ver com ectoplasma. Ectoplasmia.
Então, e como isso ainda não existe um estudo científico apurado sobre isso, eles falam sobre fibromialgia, dão os analgésicos, anti-inflamatório e seja tudo que Deus quiser, né, que ele faz o E ficam trabalhando a questão da dor. exatamente. Né? Porque existem alguns Vai no tratamentos. efeito e não na casa. Tem até o Então, médico da dor, né? O médico que trabalha com dor, eu esqueci o nome do profissional que trabalha com isso. Eles apelam para esse lado também, mexendo nos nervos, na Sim. questão do sistema nervoso, justamente. Às vezes funciona, às vezes não, mas ele funciona porque ele interfere na comunicação, mas não funciona não. Você não se cria um problema. A gente chama de paliativo, você não está resolvendo a causa. É que nem fazer uma propaganda aqui, depois ele vai dar uns milhões para aqui, para ti, tá? É que nem o Doril, tomou Doril, a dor sumiu. Tudo bem, a dor sumiu, mas o problema está lá. o problema continua. Aí você toma um Doril, passa a dor. Aí volta, aí você toma mais um, aí já não passa. Você toma 2, passou, né? E vai Aí não embora. dá, aí toma 3. Então, ou seja, você não está resolvendo o problema, né? É mais ou menos. A Jane Cardial está falando ali. Lúpus em cada indivíduo age de uma maneira. Opa, espera um pouquinho. Lúpus em cada indivíduo age de uma maneira diferente. Doença autoimune séria, onde os seus anticorpos atacam o seu próprio organismo. Eles não reconhecem, é isso mesmo. Bem lembrado, é isso mesmo. A gente já leu sobre isso. Ana Paula Luz fala, tem um livro que fala bem disso, um fluido vital chamado ectoplasma. Sim, eu tenho esse livro. Excelente, excelente. Quem tiver interessado. É porque a ectoplasmia, né, ou ectoplasma, a gente... Tudo tem que ser contido, né? Toda a informação é contida. Porque senão você fala assim, então eu tô com dor no cotovelo, é ectoplasma. Todo mundo, a gente... Com dor de barriga. Na verdade, com dor de barriga. Com dor de barriga, não sei o quê. Então, o que acontece? Nós temos que entender como é que funciona o ectoplasma. Tem gente que tem ectoplasma, tem que doar ectoplasma. Né? E quando a gente fala em doar ectoplasma, não pensa que é chegar e ir para casa espírita da passe. Não. É isso. Não. Sabe o que é doar ectoplasma, para vocês terem uma ideia? Por exemplo, você está na sua casa, quietinho, sentado no sofá, aí você vê uma notícia que, sei lá, tantas pessoas estão enfermas, assim por diante. Aí você fala assim, Senhor, ajuda essas pessoas, dê para eles. Quando você faz isso, automaticamente a espiritualidade vem e capta o seu ectoplasma. Porque você está permitindo, necessariamente... Eu normalmente, assim, eu quando faço alguma oração, né, eu sempre falo aos meus amigos, todos nós temos, né? Estou à disposição. O que precisar de mim, eu estou doando. Então, se você precisar de ectoplasma meu, ou qualquer ectoplasminha, eu me coloco à disposição. Então, eu, por estar à disposição, eles pegam esse ectoplasma que está em excesso, né? E manipulam e fazem um filtro, inclusive, coisa que a gente não sabe. Eles não pegam o meu ectoplasma e saem levando, não. Eles vão filtrar, né? Que a gente faz com o café, né? A gente não pega o café, não tira água, fica aquela borra. Mesma coisa, eles filtram. Evidente que aquela borra que não serve, eles vão, que nada se perde, tudo se transforma, né? Vão fazer alguma coisa com aquela borra. E vai pegar o meu fluido, né, que já não está tóxico, porque o nosso fluido, nosso ectoplasma, em alguns casos, é tóxico. Contaminado. Da alimentação, contaminado. bebida, fumo e assim por diante. Eles fazem isso, inclusive, nesses trabalhos que faz tão bem, né, esse processo que faz. A espiritualidade está ali com as maquininhas lá, né, fazendo os filtros, para que possa, né? Tem que filtrar. Filtrar. Isso mesmo. Né? Então, olha lá, a Regina Lago está falando assim, olha, não sei, desculpa eu te contar que tá não, fica à vontade. Não sei o que a pessoa sente no lúpus. Alimentação, acho que tem muito a ver com as doenças. Sim, com certeza. Achei estranho a médica dizer que lúpus é devido ao leite e glúten. Então eu pergunto, criança não deve tomar leite? Não, ela não falou isso. Acho que não é isso que ela falou. Ela quis dizer o seguinte, que o hábito, né? Olha o que ela falou. Ela falou assim, um hábito desregrado. Isso. Né? Então, criança toma leite, isso os médicos já falam isso, né? A criança toma leite é ouro. Agora, por exemplo, tomar leite já não é bom. Eu não posso. Eu, por exemplo, não posso. Eu Entendeu? tenho esofagite na hora. Isso. Eu não tomo leite nem café, nada disso. O adulto, ele não deve tomar leite. Ou a criança, sim, tem que tomar leite. Os médicos não falam. Por que ela falou que a alimentação inadequada? Por exemplo, você concorda com que tomar leite de caixinha? Você já pensou nisso?
Aquele leite, ele tem conservante, Que é horrível. ele tem veneno, que é o veneno do agrotóxico que a vaca come, porque eles jogam lá no... E tem o antibiótico, que a vaca... Né? E fora aqueles... Pior que é complicado. Você escuta um negócio desse, mas é verdade. Mas é verdade, vermicida, tem tudo ali. Apesar de pasteurizado, não sei o quê, mas tem tudo ali, né? E gordura, segundo ele, essa gordura saudável tem muito pouco. Isso é dito pelos especialistas, né? Então, o queijo... não é comer queijo todo dia, vai comer queijo provavelmente, né? Então, o que ela exemplificou ali, por exemplo, o verme, né? Vermes, que hoje nós temos, os vermes perfuram as paredes do intestino. O cara deu a explicação das paredes do intestino, né? E ela falou desregrado, né? A coisa Isso, ela isso que é falou interessante, demasiado. desregrado. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, a última pergunta foi da Regina Lago, né? A Jane Cardial está falando assim: provoca lesões sérias em órgãos vitais, provocando inflamações, fraqueza, lesões no rosto. Alimentação, me desculpe, não tem nada a ver com lúpus. Eu tenho desde 1996. Atuo com palestras solidárias a respeito e direito dos mesmos. Tá certo. A alimentação não tem nada a ver, mas ela pode ser também um fator. É isso que a gente, pelo menos a médica quis dizer. É aquilo que nós comentamos, né? Não é o único fator. Eu entendi o que a médica falou, nesse sentido. Inclusive ela, se vocês quiserem, até você que é da área, né? Eu confesso que eu tenho amigos, vejo as situações dele, mas não sei que realmente, né, é um ataque do próprio organismo. A gente sabe disso há muito tempo, já é uma coisa que já... Mas se você quiser o contato dela, para você ter mais informação, porque, inclusive ela tem agora para fazer um exame, né, que ela falou, que pode eliminar, porque não é que ela disse que a alimentação provoca o lúpus. Ela não falou. Ela disse que a má alimentação... E ela não citou só o lúpus, ela citou outras doenças também. Foi uma coisa um pouco mais genérica, né? Não foi uma coisa específica do lúpus. Mas, Jane, você tem conhecimento, então tá ótimo. Eu agradeço a tua contribuição. Obrigado, muito boa a sua contribuição. Obrigado, Jane. Obrigadão. E aí ela ainda completa. A colega de vocês falta algumas vezes por entrar em crise. É uma doença grave. Muitas pessoas desconhecem. Nada a ver com alimentação. Pelo amor de Deus, não se trata disso. Me coloco à disposição de quem precisar. Beleza, tá ótimo. Tá? Até porque não somos médicos. Quem falou foi uma médica, né? Além de não ser médico, eu não sou especialista nisso. Eu só quis contribuir com o pedido dessa amiga. Mas até, se eu te conhecesse, eu te traria hoje aqui para falar sobre isso. Não tenha dúvida. Né? Você já está convidada, Jane. Vamos bater um pouco sobre isso. Muito bom. Se o Zé, bom, vamos botar aqui no ar, vou entregar. Se ela puder, talvez semana que vem, quem sabe? Isso, é só entrar em contato com a gente aí, deixa aí marcado. A gente entra em contato pelo WhatsApp, alguma coisa assim. Mas olha, Jane, eu não tiro a tua razão. Eu entendo e eu quero muito aprender. Nós estamos aqui para aprender. E eu sei que você já demonstrou que você tem conhecimento para isso, né? Olha só. A Delmira falou: meu Deus, obrigado pela explicação da doação de ectoplasma. Eu procuro agir assim diante de situações e notícias ruins. A gente constantemente está com entrada e saída de ectoplasma, né? Depende muito daquilo que nós estamos fazendo. Edinalva Costa, Framora, Delmira dos Santos. Podem dar notícias do Beni Coquito? Dê notícias do Beni Coquito. Meu querido Beni Coquito, ele está bem, graças a Deus. Ele ainda está no hospital, porque tem esse processo de pós-operatório, né? Mas ele está bem, já operou, mandou uma foto para a gente aqui com o positivo dele, famoso. E ele está bem, graças a Deus. Eu acredito que acho que amanhã talvez ele já saia. Acho que geralmente são 2 dias, né? 2 dias dependendo. É pós-operatório, tá tudo bem, correu tudo bem, é pós-operatório. Obrigado, viu? Tá muito bem. Jane, a Jane Cardial está falando obrigado, isso que ela disse, colocou à disposição. E ela diz: muito obrigado, querido. Será um grande prazer contribuir com vocês. Está convidada, Jane. A gente, por favor, me coloque seu contato do WhatsApp e a gente entra em contato com você, tá bom? E acabamos aqui. É isso. Bem, gente, é assim, aproveitando o ectoplasma, já que nós tocamos nesse assunto, nós temos muito para doar. Não é só muito para doar. Por isso, quando fala que uma oração é poderosa, que a gente não tem ideia da energia que a gente emana. Então, uma coisa que vamos combinar uma coisa aqui no NED? Vamos combinar uma coisa? Em vez de a gente, quando houver uma notícia ruim, começar a compartilhar essa notícia, uma forma de indignação, eu sei que
às vezes ficamos indignados com tantas coisas, vamos parar, respirar fundo 10 vezes antes, porque assim, respirando fundo 10 vezes, aquela indignação some, né? Vamos respirar fundo e começar a mentalizar essa energia sendo doada para um amigo espiritual. Vocês podem imaginar não, visualizar, porque imaginar é lúdico, né? Vamos visualizar um amigo espiritual à nossa frente, captando esse fluido vital, colocando num frasco, né? E levando para as pessoas que precisam, até mesmo para aquele na qual nós estamos indignados com ele, principalmente com ele. Porque se nós queremos mudar o mundo, nós temos que contribuir. A gente nunca vai mudar esse mundo ofendendo as pessoas, criticando, xingando, porque foi o que Jesus... Nós somos cristãos, não estamos tentando ser espíritas que somos, não estamos querendo ser cristãos. O que Jesus faria no nosso lugar? Vamos perguntar. O cara roubou, o cara levou, o cara é assim, o cara é assado, ou a pessoa tal, o criminoso. O que Jesus faria no meu lugar? E vamos doar essa energia, esse frasco, respirar fundo e doar para aquela pessoa que cometeu aquele erro que nos indignou. Sabe por quê? Vou falar para vocês o que eu falo para mim todo dia quando eu começo a ficar meio bravo. Emmanuel disse o seguinte: querem julgar alguém? Dê uma olhadinha nas suas 5 últimas reencarnações. Se após essas 5 últimas reencarnações você conheceu quem você foi, quem você era e quem você fez, depois disso você ainda acha que deve julgar? Pode julgar. Mas antes disso... mas como é que eu faço para saber como é que foi minhas 5 últimas reencarnações? É fácil. É só ver. Dá pra saber. É só ver a raiva que eu tô do cara fazer aquilo. Sabe por quê? Porque as pessoas são os nossos espelhos. É duro escutar isso, mas é verdade. Quando uma pessoa é muito orgulhosa para mim, é porque eu tô me olhando nela, tô me refletindo nela. Como uma pessoa ela é desonesta, eu tô me refletindo nela. Mas peraí, mas eu não sou desonesto? Eu não roubo nenhum. Não, eu não sou agora. Mas já fui, e isso me incomoda, está em mim. Tá bom? É uma proposta que eu faço para mim e para todos nós. Eu queria dar uma proposta para vocês, para complementar o que você está falando, que é muito simples. Eu aprendi dentro do Centro Espírita, eu nasci aqui dentro do Centro Espírita, né? Mas quando você é muito novo, existe aquela situação assim. Você passa na rua, daqui a pouco você vê um acidente. Qual é a primeira atitude que a gente tem quando a gente vê um acidente? Que o povo em si faz. O que eles fazem? Fica aquela rodinha, curiosidade, olha, tem perna quebrada, tem alguma coisa? Ninguém se lembra de fazer uma prece, ninguém se lembra naquele momento. Então, eu aprendi dentro aqui do Seara de José, dentro do meu centro, né, daqui dessa casa que eu convivo, que a gente deve ter esses momentos, a gente tem que exercitar a nossa mente, como a gente exercita, por exemplo, você não esquece a hora da tua novela, você não esquece as coisas que você de tomar banho, você não esquece o teu dia a dia. Exercita a tua mente para se acostumar que quando você estiver vendo uma notícia ruim, quando você estiver vendo um acidente, quando estiver acontecendo alguma coisa, que você naquele momento liga a chave e fala assim, não, vou uma prece. Nesse momento eu vou numa prece. É isso que a gente tem que fazer. A gente tem que... E esse exercitar eu aprendi com uma pessoa chamada Dr. José Nilson. Dr. José Nilson Freire. Exercita a tua mente. E aí você vai sentir que você vai começar a agir de forma diferente nesses momentos, principalmente agora no meio da pandemia que a gente está. Entendeu? No meio da pandemia. A gente precisa muito disso. A gente tem notícia todo dia. A gente ficar contabilizando. É a pior coisa que tem acontecido para uma mente que às vezes ainda não está treinada, como eu te falei, é você ver todo dia contabilizando o número de mortos. Olha, morreram tantos hoje. Isso é como se eu pegasse todo dia o meu jornal antigamente, há 20 anos atrás, e ficasse olhando a coluna do velório para ver quem morreu naquele dia. É mais ou menos o que está acontecendo. Então exercita a tua mente, foca, fala assim, notícia. Olha, morreram tantas pessoas. Fecha teus olhos naquele momento, liga a chavinha e fala, eu vou fazer uma prece. Eu quero uma prece para essas pessoas. E assim funciona. E isso, quando eu falo exercício, como é que é exercício? Exercício não é uma vez.
São várias. Ah, eu não consegui. Ah, pulou. Vai tentando. Verdade. Vai tentando até você conseguir. Tá bom? Eu queria só dar um recado final para a gente Fica à encerrar. vontade, Zé, fica à vontade. Terça-feira, aliás, hoje, o que você vai fazer hoje às 20 horas? Você vai colocar no Seara de José aqui e você vai assistir o D'Alessandro, o professor D'Alessandro. Ele está lendo, né, está estudando com vocês o livro Voltei. E ele está no capítulo 2, a parte é porque os capítulos são muito grandes, ele dividiu em 2 partes. Sensacional o capítulo de hoje. Nossa, ele estava inspirado. Vocês vão gostar muito. Assistam D'Alessandro, né, estudando o livro Voltei às 20 horas. E teremos também, na terça-feira, o nosso querido irmão Henrique Botaro dando continuidade ao estudo do livro Nosso Lar. Tá bom? E na quinta-feira nós teremos Geraldo Lemos. Nosso Isso aí. querido Geraldinho. Quem é o Geraldinho? O Geraldinho é aquele que foi amigo do Chico, né? Durante Cresceu muitos com o anos. Chico, Cresceu né? com o Chico Xavier. Chico Xavier. Vai ser sensacional e vamos assistir. Tá aí, estamos mandando material para vocês, para a gente não ficar parado, né? Não estamos no centro, mas estamos levando o centro até você. É verdade. Com certeza. Mais alguma coisa, amigo? Não. Hoje a peça é sua. Você está empolgado. Tá empolgado. Eu não. Vamos fazer uma prece, pessoal. Vamos lá para a gente encerrar? Vamos fazer uma Vamos prece. aproveitar esse momento que nós vamos fazer uma prece aqui. Vamos treinar, que Deus já falou. Vamos mentalizar. Cada um de vocês deve ter alguém, não que a gente queira ajudar, mas alguém que a gente tem como desafeto. Né? Pode ser, mas eu não tenho nenhum desafeto, eu me dou bem que eu estou bem. Então vamos pensar lá fora, num político, né? Que hoje está mal disso aí, num político, um adversário político, alguém um vizinho chato, no patrão que pega no seu pé. Vamos mentalizar nesse momento essa pessoa recebendo eflúvios, jorrando energia sobre ele, apaziguando o seu coração. Assim nós estaremos nos tornando pessoas melhores. Então vamos fechar os nossos olhos. Apenas um minutinho. A prece ela não precisa ser longa, ela não precisa ser cansativa. A prece é um ato de amor. E que nesse ato de amor, eu costumo falar que a gente tem que plasmar, a gente tem que criar a imagem em nossa mente. Mas não é criar a imagem de forma superficial. É vivenciar nesse momento, no desejo do coração e da nossa alma, que todas essas pessoas que estamos citando hoje, que citamos hoje, pessoas que passam por esses problemas das doenças autoimunes, pelos nossos irmãos que estão passando pelo processo difícil, às vezes incompreensível para alguns, do coronavírus, das doenças, dos hospitais, acima de tudo também dos familiares, que todos eles, que a gente enxergue e veja eles nesse momento, sorrindo, tranquilos, em paz. Quando nós criamos a imagem dessa paz para esses irmãos, é como se estivéssemos doando esse ectoplasma nesse momento a todos eles. Então imagine que rajadas de energia estão chegando. Vocês imaginem se nós pudéssemos ver a espiritualidade trabalhando, fachos de luz sendo derramados sobre cada hospital, cada pronto-socorro. Isso já acontecia antes. Só que esse facho de luz aumentou. E a ajuda espiritual continua, porque nós não estamos sozinhos. Nós somos amparados sempre. Você não tenha dúvida que você não está sozinho. Então que Deus, nosso Pai, que Jesus, nosso Mestre, possa envolver todos os nossos irmãos que passam por algum tipo de sofrimento, seja ele o sofrimento físico, o sofrimento moral, que Deus dê a misericórdia, através da sua misericórdia, dê forças para que cada um de nós não só sejamos aquele que está precisando, mas aquele que levanta, que ergue, que ajuda, que ampara, porque assim é a nossa tarefa de ajudar. Todos nós precisamos unir os nossos corações, as nossas mentes, para ajudar, porque tudo isso é um ato de amor. Que Deus abençoe a todos os nossos irmãos, com a graça de Deus. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Muita paz no coração. Se cuidem, ainda não acabou.
O NED é uma realização do Lar Espiritual Seara de José e conta com o apoio da Farmácia Ativa, Alcance Apps, Programação e Vendas, Tâmega Turismo e Seguros, Panificadora Pinheiro Machado, Íntegra Empreendimentos Imobiliários, Securserve, corretora de seguros. Acesse o nosso conteúdo no Facebook, siga-nos no nosso Instagram e inscreva-se no nosso canal no YouTube. Não se esqueça de ativar as notificações clicando no sininho. Acesse o site searajosé.org.br, conheça a nossa história e fique atento aos nossos eventos. Fale com a gente através do WhatsApp 13991536974. O NED, Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita, é uma produção